Nós vamos falar da relação entre Senado e Palácio do Planalto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele foi sorteado o relator do mandado de segurança de parlamentares que pedem a prorrogação da CPMI do INSS. Mendonça também relata o caso Master no STF. O escândalo mexeu com os três poderes em Brasília e, por que eu disse Senado? Porque está abalando, no sentido da CPMI, a relação do governo com o presidente da casa, que é presidente também do Congresso, Davi Alcolumbre. Quem conta é a repórter Luciana Amaral. Os efeitos práticos do escândalo são sentidos numa quase paralisia de pautas estratégicas. Fora o acordo Mercosul-União Europeia, o Congresso mal tocou qualquer agenda substantiva até agora, meados de março. A relação entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula continua desarranjada, numa longa lista de insatisfações. Correndo contra o tempo em ano eleitoral, o Planalto trabalha para evitar que a situação contamine a PEC da Segurança Pública e indicações para cargos-chave. A indicação do AGU Jorge Messias ao Supremo ainda nem foi oficializada. As investigações do Master não ajudam a melhorar o clima com a classe política. Em sua defesa, auxiliares de Lula afirmam que a Polícia Federal age com autonomia e que o governo não interfere nas operações. Mesmo diante de apelos de parte do parlamento, Alcolumbre já indicou que não pretende instalar a CPMI do Master, mas a dificuldade de controlar as ações dos pares é visível. Sem convocar sessões do Congresso para dar andamento ao colegiado, a pressão sob a cúpula do Congresso aumenta nos bastidores. Esse clima de desconfiança respinga na Câmara. Nesta terça-feira, durante almoço com a Frente do Empreendedorismo, o presidente Hugo Motta deu um recado sobre o fim da escala 6x1, que caiu mal entre governistas. Além de tocar o tema por meio de PEC e não projeto de lei como preferiu o Planalto, Motta sinalizou que o ritmo da tramitação da matéria não vai ser tão rápida quanto o governo deseja. O mal-estar diante das revelações do caso Master perpassa os três poderes. Parlamentares abrem fogo contra ministros do Supremo, enquanto o Supremo toma atitudes contra o vazamento de dados sigilosos entregues ao Congresso. Já o PT de Lula e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro seguem na troca de acusações. Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas de opinião, mas a envergadura de Lula ainda pesa para muitos caciques. Até lá, a aposta é o quanto o governo se verá afetado pelo caso Master e o quanto disso vai colocar na conta do Planalto, sob o risco de amargar duras derrotas para a agenda lulista. Leandro, eu espero que esteja melhor agora a nossa comunicação com o microfone. A gente deve também uma explicação a quem nos acompanha pelo YouTube. O microfone da Thaís também estava dando problemas. Hoje os microfones não estão gostando de nós. Espero que agora estejam melhor. Leandro, então deixa eu prosseguir com a nossa conversa. Quando a gente considera a relação entre o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Alcolumbre, e o governo, ela tem sido, digamos, nos últimos meses particularmente, um pouco difícil. Mas, no geral, Alcolumbre se apresenta como alguém a quem o governo deve gratidão, ou não? Com certeza, o Alcolumbre foi um aliado importante. Agora, é evidente que o governo tem falhado em cumprir alguns acordos, ou tem falhado justamente na articulação, no diálogo. Obviamente, há muitas agendas que estão girando ao mesmo tempo, vamos dizer assim, na relação entre Senado e governo. Agora, o ponto que parece ter sido o ponto de inflexão foi a indicação de Messias para o Supremo, de alguma forma desapontando pretensões do Senado. Lula certamente tem habilidade para recompor essa relação? Tem, mas tem elementos que vão entrando no meio dessa relação, como o caso Master, e certamente, talvez, é uma das agendas que o Alcolumbre está levando ao presidente Lula. Temos também a questão da eleição, o desgaste do governo e o desgaste nas pesquisas, que também entra nessa equação que o Alcolumbre monta neste momento e que o governo até aqui parece não ter resolvido. Reforço, Lula é um presidente muito habilidoso e bom de diálogo, mas há fatores externos que o Lula não controla
e que nesse descontrole, de alguma forma, do Planalto, né, eles acabam intervindo nessa dificuldade para recompor a situação. E vamos lembrar, é um ano legislativo curto, temos mais alguns meses ainda de janela política, por assim dizer, para que o governo consiga avançar em algumas das agendas que tem em discussão, ou seja, um momento complicado, um momento complexo para o Planalto e para o governo Lula nesse último ano de gestão. Teria, aí de novo o Leandro levanta uma questão intrincada, Caio. O que ele menciona para nós? Temos um ano eleitoral com conflitos de interesses entre os partidos que compõem a própria base do governo. Boa parte do que a oposição encara como sendo essencial para a campanha eleitoral dela passa pelo presidente do Congresso e do Senado, mas não passa. Por outro lado, o governo espera dele um tipo de apoio que o governo diz que não tem. Quem tem razão nisso? Bom, William, na cronologia recente, o que aconteceu? Primeiro, a questão da nomeação do Messias para o Supremo Tribunal Federal, quando o Davi Alcolumbre defendeu, operou, segurou para que o Rodrigo Pacheco fosse o nomeado, e o governo Lula foi de PT, né? O Jorge Messias, petista, um jurista petista, vamos dizer assim. O governo Lula não fez esse cálculo e hoje paga essa conta. Esse é um fator. E o outro fator, esse o Lula poderia ter controlado e não controlou, porque dependia dele, somente dele, fazer essa nomeação. Depois de ter nomeado o advogado e o ministro da Justiça, né? Não abriu para a política essa nomeação. E o que tem um segundo fator que aí o governo não controla é a Polícia Federal. A grande bronca do Davi Alcolumbre hoje, que sustenta hoje, eu diria que essa questão do Supremo já vem sendo superada porque já é um fato dado. E todos os sinais do Alcolumbre são de que ele não vai pautar o Jorge Messias até a eleição. Vai esperar ver quem ganha e se bobear esse assunto fica para o ano que vem. O segundo fator que o Lula não controla é a Polícia Federal. A Polícia Federal avança com o caso Master, inclusive no Amapá, que fez negócios com o Banco Master, e isso despertou a ira, né, do Davi Alcolumbre, do grupo político dele, que atribui esse movimento ao governo querendo lascar com ele como um troco por ele não nomear o Messias, ou indicar, ou pautar a sabatina. E a situação eleitoral do Alcolumbre no Amapá não é fácil. O prefeito é favorito, com uma margem ali de 70-30%, contra o candidato do Alcolumbre. É interessante você levantar isso, porque a gente tem uma ideia de quantos outros assuntos de relevância evidente, por exemplo, a economia, o Redata. Tanto se fala do enorme volume de investimentos no mundo afora em inteligência artificial, que passa, sobretudo, pela capacidade de se obter energia para esses data centers monstruosos. E aí para no Senado. William, hoje eu fui atrás de saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. Nada. Não está acontecendo nada. Eles conseguiram até fazer uma promulgação lá, né, como se tivesse tudo muito bem no Brasil, obrigada. Conseguiram promulgar o acordo Mercosul-União Europeia. Mas já foi uma festividade, porque isso aí já tinha sido formalmente aprovado. Exato. Então, assim, mas fizeram lá uma cerimônia, né? Reunião de líderes ontem na Câmara dos Deputados também não tem nada de espetacular. O clima para votar, por exemplo, a mudança na jornada 6x1 é muito mais de uma pressão por fora das agendas, das pesquisas todas mostrarem que a maioria dos brasileiros é a favor, enfim. Mas, assim, não tem articulação política. Cadê o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? A gente nunca mais ouviu ele falar, ele nunca mais apareceu publicamente, né? O presidente Lula está fazendo campanha. Tem um termômetro, William, que está me chamando muito a atenção nisso tudo, que é o seguinte. O Brasil está sem ministro da Fazenda, né? Vamos dizer assim, o Fernando Haddad está com meio pé fora, o Dario Durigan, que vai assumir, está com meio pé dentro.
não é um nome de consenso entre empresários e gente do mercado financeiro, é o que mas temos também lá. faltam 6 meses para a eleição. Não, mas mesmo assim, mas não faz diferença. Veja, nós estamos num momento em que não faz diferença quem é o ministro da Fazenda do Brasil, não faz diferença se há uma pauta, uma agenda de reformas, uma agenda consistente, mesmo que seja de uma agenda um pouco mais populista. Está sem consistência, o debate está sem consistência. E o Davi Alcolumbre não está participando desse processo. Mas ele, primeiro que ele não é esse perfil, ele não tem esse perfil, né? Ele não tem o perfil de, vamos dizer, de estadista, de pautar os grandes temas nacionais. A gente não sabe o que ele pensa sobre reforma administrativa, sobre reforma tributária. Não é esse perfil, e o Hugo Mota também. Esse é um dado. Agora, o momento político... A gente está na Lava Jato 2.0. Claro, não, eu sei, eu estou dizendo isso, esse contexto é sintoma. É sintoma exatamente. Então tudo para. Tudo para. E aí a Polícia Federal age e investiga alguns estados específicos, como o estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai falar, poxa, é o Palácio do Planalto, por que eu vou ajudar esse cara? Não, e ao mesmo tempo... Por que eu vou avançar? O cara está me ferrando aqui, o meu adversário aqui, no caso no Amapá, tende a ganhar a eleição, foi afastado, inclusive agora pela Polícia Federal também. Enfim, por que ele vai ajudar? E isso se repete em vários estados. Em quantos estados o Master tinha negócio com os planos de previdência estaduais, Rio de Janeiro, aí para tudo. Qualquer negociação que o Lula quiser pôr o dedo, vai falar, poxa, você vai segurar a Polícia Federal? Quem caiu porque não segurou a Polícia Federal foi a Dilma Rousseff. Ela caiu por conta disso. E agora a leitura da política é que o Lula não está segurando a Polícia Federal. E eu só queria trazer aqui um último elemento, William, que é essa história da sala cofre hoje com os termos lá, com as informações da CPMI, do INSS, que o André Mendonça volta atrás e manda recolher tudo e vai embora. É coisa de quinta série. Nós estamos falando do Congresso Nacional, uma sala cofre com investigação da Polícia Federal. Virou um monte de cartas eleitorais, de ativos eleitorais. A turma fez de tudo para ir buscar lá. Então, assim, não tem pauta, não tem agenda, não tem posicionamento institucional, tem uma fragmentação e ainda por cima tem comportamento de quinta série, como se fosse um boteco. Eu tenho uma memória um pouco afetiva dessa situação 20 anos atrás. Eu era repórter especial e cobri a famosa CPI dos Correios, que é a CPI do Mensalão. E nós, repórteres, conhecíamos a sala cofre como sala do vazamento. Isso. Então, era assim, haviam alguns deputados, né? Eu não vou citar os nomes aqui, que seria uma indiscrição horrível. Na época eram fontes valiosas porque eles vazavam. Então, eram de vários partidos. Depois se tornaram ministros, governadores, prefeitos. Quem quiser faz a pesquisa no Google, eu não vou fazer essa indiscrição aqui, eu respeito as fontes. E eles vazavam, era a sala do vazamento. Óbvio, então, de lá para cá não mudou nada. Nada, não esqueceram nada, não aprenderam nada. Bom, aí você está citando o Talleyrand, e você foi lá atrás para a Revolução Francesa, para dizer, olha aqui, não aprenderam nada, não esqueceram nada, portanto são incapazes de levar o país à frente. Com o que... A sério. Levar o país a sério. Será que levando a sério a gente leva à frente ou levando à frente a gente acaba sendo um país sério? Mas vamos deixar a filosofia de lado para eu encerrar o segmento com o nosso convidado Leandro na seguinte questão que você estava levantando. Leandro, será que nós estamos vivendo apenas uma situação normal, uma fase quentíssima de uma campanha eleitoral acirrada para uma eleição super disputada? Portanto, isso do que a Thaís se queixou, de uma falta de um debate, de uma reflexão, de uma proposta, de uma discussão coerente no Congresso Nacional sobre o futuro do país. Não é hora de fazer isso? Ou o país perdeu o mesmo rumo, Leandro? William, acho que aqui me permita ir um pouquinho além. Estamos falando de uma mudança de época, estamos talvez abandonando o pós-modernismo, saindo do modernismo, pós-modernismo, indo para uma nova era que ainda não sabemos como funcionará. Os meios de comunicação mudaram a forma de fazer política, isso aí é algo irreversível, né? Então, não é só o Brasil, a gente vê quando acompanhamos outras democracias, parece que eles estão vivenciando exatamente os mesmos problemas que nós enfrentamos, mas com diferentes atores. Então, resta ter paciência, entender que estamos justamente indo para algum lugar que não sabemos, né, aonde ele resultará,
que tipos de características terá, se a democracia sobrevive, se vamos para regimes talvez com algum tipo de viés mais autoritário. Talvez o viés mais autoritário, obviamente, sem defender, mas o viés mais autoritário seja mais funcional para esse novo tipo de sociedade, de estrutura econômica, de estrutura de produção que nós estamos passando a ter. Então, lamentavelmente, o problema parece que está muito além do tipo de liderança, do tipo de debate, e a questão aqui está na estrutura do sistema, de que sistema temos, de que Estado temos, de que Estado é necessário ter para se adequar a esse novo tipo de realidade. Não estou vendo aqui real time, porque você adora fazer isso, eu não, mas eu imagino o pessoal que nos acompanha e escreve ao mesmo tempo, o que eles estão falando dessa pergunta do Leandro, para onde estamos indo? Pessoal, calma. A gente lê o que vocês escrevem, mas eu tenho uma bela ideia do que vocês devem estar respondendo. Leandro Gabiati, cientista político, diretor da Dominion Consultoria. Obrigado, Leandro, por ter participado do programa e boa noite. Um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Thaís, querida, obrigado. Boa noite igualmente. Caio, obrigado. Boa noite a você.